Hey a todos, como estão? Espero que estejam bem. Existe um livro fantástico, que não é uma obra recente, mas é uma das que mais gosto, titulada Comer, Orar e Amar, da autora Elizabeth Gilbert. Inclusive também existe o filme desse livro, que narra a história de uma mulher com quase 30 anos que tinha a chamada vida perfeita. A casa dos sonhos, um marido, um emprego estável, até que chega um momento que ela percebe que não sente mais fé, nem paixão, nem entusiasmo pela vida que ela construiu. E ela entende que em algum momento na sua trajetória ela se perdeu de si mesma. E esse é o gatilho para ela tomar a decisão de largar tudo e viajar sozinha em busca de reencontrar o sentido da sua vida. E tudo isso torna-se uma intensa jornada de autoconhecimento e de redescoberta. O mais interessante é que essa obra é autobiográfica, é na realidade o relato sobre o ano sabático que a própria escritora tirou e que foi decisivo na vida dela. E entre inúmeras citações marcantes que a história tem, que o livro tem, que nos deixam a refletir, existe uma em particular que eu quero hoje partilhar convosco. Tu precisas aprender a selecionar os teus pensamentos da mesma maneira que escolhes as tuas roupas todos os dias. Este é um poder que podes cultivar. Se tu queres controlar assim tanto as coisas da tua vida, começa por trabalhar a tua mente. Essa é a única coisa que tu realmente deverias estar a tentar controlar. Eu decidi trazer esta reflexão porque quero falar-vos sobre a importância de cuidarmos dos nossos pensamentos. Por exemplo, vocês já pararam para refletir sobre o quanto aquilo que pensamos determina a nossa vida? Aquilo que pensamos, aquilo que falamos sobre nós mesmos e também a forma como pensamos e falamos sobre o outro tem um peso na forma como nós vamos encarar a vida, na forma como vamos tratar nós mesmos e na forma como vamos ser ou não empáticos com quem nos rodeia. O primeiro gatilho para a ação, para nós agirmos, é exatamente o pensamento e depois a verbalização dele. Então, nós somos aquilo que nós escolhemos carregar em pensamentos e palavras. Os nossos ideais, os nossos valores, aquilo que acreditamos, aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, está primeiramente tudo aqui, dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. Portanto, uma reflexão, um desafio que quero propor-nos, a mim e a ti, para este novo ano, é sermos mais intencionais com os nossos pensamentos. Aprendermos a selecionar aquilo que está a morar aqui na nossa cabecinha e que faz sentido. E aquilo que está aqui na nossa cabecinha só para nos atrapalhar, para nos impedir de sermos melhores. Existem muitos pensamentos que contribuem para a nossa ansiedade ou que nos colocam reticentes, inseguros em relação a alguma coisa, a alguém, ou que nos impedem até de cultivarmos amizades e até nos tornam pessoas mais negativas, mais rancorosas. E uma das coisas que mais tenho percebido é que por isso mesmo nós temos que ter muita atenção para o que guardamos na nossa mente, para essa nossa energia emocional. Porque quando nós nos concentramos em coisas positivas, a nossa vida ela é mais positiva. Mas se nós nos concentramos em coisas mais negativas, é isso que nós vamos estar a atrair para a nossa vida. Ou seja, quando tu dizes coisas destrutivas sobre ti mesmo ou sobre os outros, isso afeta grandemente o teu destino, a tua caminhada. Por isso, eu acredito que uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela nossa jornada de autoconhecimento e ao mesmo tempo pela nossa saúde mental é realmente nós analisarmos, nós cuidarmos dos nossos pensamentos, da nossa casa mental. Treinarmos a nossa mente para que ela perceba que nós não somos todo este turbilhão de pensamentos diários.
porque tem muita coisa que é automática em nós, que simplesmente chega à nossa mente do nada, nós nem sabemos porquê, mas fica ali a pairar. E se nós dermos atenção a tudo isso, nós vamos acabar por nos autossabotar muitas vezes. Um exercício que comecei a fazer foi a tentar separar o meu eu dos meus pensamentos. Ou seja, a tentar observar os meus pensamentos com uma perspectiva externa de mim mesma. Eu sei que isto pode parecer confuso, mas funciona mais ou menos da seguinte forma. Os pensamentos começam a surgir na minha cabeça e eu começo a conversar com a minha mente. Do tipo, ok, tu estás a pensar sobre isto novamente, mas este assunto não depende de ti, ou este assunto realmente não te faz bem, não te ajuda a evoluir, ou não tem tanta importância assim. Tenta tirá-lo da tua cabeça, foca noutras coisas e começo assim a selecionar os assuntos, a tirar o protagonismo mental daquilo que não é benéfico para mim. Quando nós começamos a observar os nossos pensamentos de forma externa, nós começamos a perceber mais sobre nós mesmos e sobre as nossas mudanças de humor, sobre a nossa consciência emocional. Obviamente que não é um caminho simples, é preciso, em primeiro lugar, nós estarmos dispostos a querer escolher dominar os nossos pensamentos, a ter autocontrolo, principalmente a querermos melhorar enquanto seres humanos para nós e para os outros. Quando tu começas a fazer esse exercício de triar o que está na tua mente, tu começas a estar mais atento a quais são os gatilhos que despontam esses pensamentos. Porque a verdade é que todos os nossos pensamentos que interferem com a nossa estabilidade emocional, eles estão sempre conectados a uma raiz, que pode ser sentimental, pode ser medo, pode ser insegurança, algo que realmente chega à nossa mente e nós nos entregamos e sentimos com muita força quando isso acontece. Então, para mim tem sido uma experiência libertadora fazer esse exercício que eu partilhei com vocês, porque eu começo a entender cada vez mais que realmente em algumas circunstâncias as coisas têm a importância que nós lhes damos. Outra coisa bastante relevante quando abordamos pensamentos, palavras e caráter diz respeito à forma como pensamos e como falamos sobre as outras pessoas. O que dizemos sobre os outros reflete diretamente no nosso caráter, na pessoa que vamos ser. Muitos defeitos que por vezes apontamos nos outros são muitas vezes baseados em inseguranças nossas. Realmente o que dizemos sobre o outro diz mais sobre nós mesmos do que propriamente sobre a outra pessoa, no sentido em que quando falamos desfavoravelmente sobre alguém com o intuito de prejudicar aquela pessoa ou de ferir aquela pessoa, isso coloca em risco a nossa credibilidade, a nossa verdade. Mas quando nós pensamos e não deixamos esse pensamento prevalecer, ou seja, quando nós pensamos numa coisa negativa ou errada sobre alguém e nós temos a consciência disso e escolhemos não falar com desaprovação aos outros ou sobre os outros, isso realmente prova caráter. Prova autocontrolo, prova empatia. Do tipo, eu não vou falar de X pessoa porque eu tenho telhados de vidro também. Eu sei que eu também erro, eu sei que eu também tenho falhas e eu não posso julgar a outra pessoa através do meu lugar, da minha realidade, porque muitas vezes a verdade é que nós não sabemos se no lugar daquela pessoa nós não agiríamos da mesma forma, nós não teríamos aquele comportamento, nós não faríamos da mesma maneira. Todos nós julgamos, todos nós já julgamos, é um facto, mas nós somos os únicos responsáveis por controlar o nosso pensamento. Então, tendo essa consciência de que julgar não é uma coisa certa, nós podemos escolher mudar e melhorar. E tudo começa aqui, no nosso pensamento.
Bem, eu espero de algum modo ter trazido boas reflexões com este vídeo. Já sabem, não se esqueçam de o partilhar com as pessoas da vossa vida, de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e de subscrever o canal se tu ainda não és subscrito. Ativa o sininho para acompanhar sempre que sair um novo vídeo e deixa a tua opinião lá em baixo nos comentários que eu gosto sempre de ler. Até breve, beijo!